Atenção, povo abençoado das redes sociais e mídias sociais. A partir de agora começa a campanha profética das revelações de Deus. Viemos, através de Jesus, o Verbo vivo dos céus, orientado pelo Espírito Santo, nos guiando em toda a verdade. Meus irmãos e minhas irmãs, João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 8,47 também diz assim: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então, se você não ouve a palavra de Deus mais, não se orienta pela palavra de Deus mais, não busca na palavra de Deus mais, é porque você já não é mais de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores, mais uma vez estamos por aqui para juntos realizarmos assim esta campanha profética, aonde já está a todo vapor aqui nas redes sociais e mídias sociais, com o único propósito: falar de Jesus, levar Deus até você e deixar o Espírito Santo te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mais uma vez já estão por aqui para junto assim meditarmos nesse dia abençoado que assim proporcionou o nosso Deus para a vida de cada um de nós, e que Jesus Cristo, ele continue sendo o Verbo vivo para cada um de nós. Porque a Bíblia diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória unigênita do Pai, cheio de graça e de verdade. E que o Espírito Santo possa nos guiar naquilo que precisamos saber. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos já dar início aqui à programação da campanha profética, aonde Deus vai falar com a tua vida, com a minha vida, com as nossas vidas aqui hoje, junto com você, nas ondas amigas da internet, pelas redes sociais e mídia social. Hoje tem muita coisa para falar aqui hoje. Deus vai falar contigo, Deus vai falar comigo, e o desenrolar de Deus vai acontecer aqui neste lugar. Entenda uma coisa: nosso propósito é levar Jesus até você, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não se engana, não se iluda e não se deixe ser persuadir por esse mundo, mas antes renovai-o pela renovação do vosso entendimento, estando na palavra do Senhor, porque é a palavra de Deus que nos conduzirá àquilo que Deus proporcionou para a vida de cada um de nós. Já estão por aqui e vamos juntos meditar naquilo que Deus quer falar conosco. Mensagens, pregações e louvores. Meus irmãos, deixa eu me apresentar. Meu nome é Gelson Bezerra da Silva. Fui chamado para o Ministério de Deus em 1996. Passei pelas águas batismais em 1997, glórias a Deus. E em 1998, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Em 1999, glórias a Deus, me cadastrei ou me inscrevi e me formei na Academia Teológica Paulo Leiva Macalão. Produção, pega as duas carteirinhas para mim que está na minha carteira aí, que eu esqueci de trazer para cá. Glórias a Deus. Devagar e sem pressa, não precisa correr. Para que correr se o negócio é caminhar? Glórias a Deus. Vamos lá então. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E entenda uma coisa: diante de todas as adversidades na vida de quem quer que seja, quer seja bom, quer seja mal, que tudo venha acontecer para a glória de Deus. Está aí dentro. Me dá a carteira que eu tiro. Não tem dinheiro não, meu irmão. A minha carteira não tem dinheiro, só tem conta para pagar. Glórias a Deus. Vou tirar aqui que eu ando com as carteirinhas aqui dentro das minhas carteiras. Conforme eu falei,
Em 1999, me inscrevi na Academia Teológica Paulo Leiva Macalão de Brasília. Então, eu sou formado pelo Seminário Teológico aqui, ó. Seminário Teológico Paulo Leiva Macalão. Vocês estão vendo aí, meus irmãos? Vocês estão vendo aí, minhas irmãs? Então, eu não tenho necessidade de mentir, porque mentiroso é filho do diabo. E fiz uma extensão em Madureira. Glórias a Deus. Aqui, ó. Instituto Bíblico Ebenezer, Madureira. Por isso que hoje eu estou madurinho, descendo o porrete na cabeça. Glórias a Deus. Estão vendo aí? Eu não tenho necessidade de mentir, irmão. Vou mentir para quê? Porque às vezes eu falo aqui, as pessoas falam, não, isso é mentira. Você não é formado em teologia, você não tem conhecimento, você não tem estrutura nenhuma. Glórias a Deus. A matrícula minha, a minha matrícula aqui do Seminário de Brasília, caso você queira caçar o meu mandato, glórias a Deus, é 33.280. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Carteirinha do Seminário Teológico Paulo Leiva Macalão. Glórias a Deus. Viu aí? Meus irmãos, minhas irmãs, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento, eu vou deixar um recado aqui aos críticos. Tem os críticos que não fazem e querem atrapalhar a gente que está fazendo, meus irmãos. Como assim? Eles adoram criticar as redes sociais. E ainda falam assim, a obra de Deus não precisa disso. Lógico, você só tem esse entendimento, se for uma mulher, é porque você é burro ou é burra. E não tem informação nenhuma e pensa que tem informação. Isso que nós fazemos hoje nas redes sociais e mídias sociais é um profissionalismo. Aqui, ó, achei, mexendo nas minhas coisas. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Certificado, tá vendo? Certificado de telemarketing. Eu tinha até esquecido que eu tinha me formado. Aqui, ó. Me formei. Glórias a Deus, aqui, ó. Certificamos que Gelson Bezerra da Silva concluiu o curso de operador de telemarketing realizado no período de 2005. Então, isso que nós fazemos aqui, meus irmãos, isso é profissionalismo. Quando você vê um homem ou uma mulher criticando as redes sociais e mídia social, dizendo que não se precisa disso e que a igreja não se precisa disso, se afaste dessas pessoas. Essas pessoas estão atrasadas. Essas pessoas estão atrasadas. Se todos os cristãos se despertassem para pregar o evangelho e anunciar as boas novas aqui nas redes sociais e mídias sociais, já teríamos ganhado o mundo inteiro para Jesus. Então o convite que eu faço para você aqui hoje, meu irmão e minha irmã, faça como nós. Venha para cá para cantar, pregar, tocar um instrumento e fazer a obra de Deus. E sai de perto desses burros e dessas burras que pensam que são inteligentes. Eu te garanto uma coisa, que o jumento que profetizou para Balaão, ou falou, ou advertiu a Balaão, é mais inteligente do que esses ignorantes do nosso presente século. E tem mais. Daniel, no reinado de Nabucodonosor, estava mais atualizado do que essas pestes dos dias atuais, que só sabe criticar, só sabe reclamar. Glórias a Deus. Eles não somam com a gente e nem multiplica. Eles só conhecem a matemática do Satanás. O que é a matemática do Satanás? Eu vou te dizer aqui. A matemática do Satanás é diminuir e dividir. Então eles andam de braço dado com o cão, indo para o inferno, pensando que está indo para os céus. Agora aqueles que estão indo para o céu estão junto conosco, dando glória a Deus e aleluia, comentando, compartilhando nossos vídeos, indicando pessoas para nos ouvir, glórias a Deus, e mais, mandando os presentinhos também. Glórias a Deus. Produção, pega esse cafezinho para mim aí, que eu deixei aí do lado, e aproveita e pega uma garrafinha d'água também, que parece que hoje eu vou precisar de muita água aqui hoje.
E pega água para mim lá embaixo. Alguém aí quer café? Se eu não for pro céu hoje, eu não vou mais. Glórias a Deus. Então, nesse início, irmão, de bate-papo nosso, glórias a Deus, já tenho me apresentado, mostrei as minhas formações, eu tenho os meus projetos de rede social e mídia social, tenho os meus banners, irmão, aqui, ó, de rede social e mídia social, tá vendo aqui, ó, o meu banner aqui, ó. A minha vida sempre foi assim, ó, entronizado nas coisas de Deus, ó, tá vendo aí, ó, eu tenho os meus banners aí, ó, glórias a Deus. Tem um comercial meu que está vinculando aí, que está rodando aí nas mídias sociais e redes sociais, glórias a Deus, com um único objetivo: falar de Jesus. Eu não tenho outro objetivo. Entendeu, meus irmãos? Entendeu, minhas irmãs? Pega água lá para mim, produção. Parece que eu vou precisar de água mesmo. Glórias a Deus. Entendeu, meus irmãos? Eu me lembro que uma certa vez, irmão, eu contei a história de um pastor. Esse pastor, ele pregava o evangelho, dirigia culto, mas ele não acreditava naquilo que ele pregava. Principalmente quando se falava sobre o inferno. Ele não acreditava. Aí o que aconteceu? Um certo dia, ele dentro de casa, ele deu uma morte súbita nele. Entendeu? Aonde eles chamam aquilo de experiência pós-morte. Isso aconteceu com o pastor. Quando esse pastor morre, meus irmãos, o que acontece? Ele vai parar direto no inferno. E lá no inferno o capiroto chega para ele, o Satanás, que é o chefe do inferno, e faz assim: e aí, pastorzinho, ainda bem que você veio, hein? Demorou a chegar, mas chegou, hein? Aí o pastor perguntou: onde é que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Aonde você está? Você está no inferno. Você veio para cá para ser atormentado. E ainda bem que você é meu discípulo. Entendeu? Porque você prega uma coisa em que você não acredita. E estimula as pessoas que te ouvem a ser incrédulo também. Você falou que o inferno não existia? Olha o inferno aí. Irmão, ele ficou apavorado, esse pastor. E ele pediu misericórdia a Deus, pediu para voltar, e Deus lhe concedeu. Glórias a Deus. E ele voltou. E quando ele viu a hora no relógio, ele viu que era 23 minutos. E aí esse pastor lançou o livro 23 minutos no inferno. É muito profundo, irmão. Eu li o livro todo. Aqui, ó. Para você que é incrédulo. Aqui. Foi esse livro que eu li. Tá vendo aí? 23 minutos no inferno. Foi o suficiente para ele voltar a ser crente novamente. Obrigado, produção. Glórias a Deus. A água já chegou. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos aí já nesse início de bate-papo. Deus falando com você, Deus falando comigo. Já está no ar conosco diversas pessoas. Glórias a Deus. Pessoas que têm nos apoiado, têm nos acompanhado. Neste momento eu estou em 4 redes sociais. 4 redes sociais ao vivo. Se cair numa, tu pode correr para outra. Se cair na outra, tu pode correr. Todas as 4 hoje aqui ao vivo. Eu não posso falar o nome delas aqui, porque uma é concorrente da outra. Senão a live pode cair. Glórias a Deus. Mas qual é o meu objetivo nas redes sociais e mídias sociais? Você pode reparar que é unicamente falar de Jesus. Eu não tenho outro objetivo além desse. Porque, meus irmãos, o que é a nossa vida? A nossa vida é como um vapor. Deixa eu beber uma água aqui. Meus irmãos, a nossa vida é como um vapor.
hoje estamos aqui e amanhã, ou daqui a pouco, podemos estar do outro lado da vida. É o que eu falei aqui. Eu fui tem pouco tempo fazer um culto fúnebre de um parente. E dessa vez agora eu resolvi prestar atenção em um detalhe que a Bíblia fala. Não trouxemos nada para essa vida e desta vida para outra não levaremos nada. Irmãos, é muito sério isso que eu vou falar. Em dentro de uma semana e meia, se desfizeram de tudo aquilo que esse parente deixou. Uma semana e meia, eu calculei, eu estava prestando atenção para me ver como é que ia ser um enredo. Uma semana e meia se desfizeram de tudo. Filhos ficou com uma parte, ex-marido ficou com outro, e o restante que sobrou, que foi o resto dos restos, alguns parentes pegaram. E evaporou-se tudo aquilo que há mais de 50 anos aquela pessoa construiu. Evaporou. E o que adiantou? Construiu, conquistou, comprou, obteve e de repente, em menos de um mês, evaporou-se tudo, tudo, tudo. Não ficou nada. Então se cumpriu aquilo que a Bíblia diz. Não trouxemos nada para essa vida e desta vida para outra não levaremos nada. Eu quero dar a paz do Senhor Jesus a todos vocês que carinhosamente está aqui comigo, me apoiando, dando palavra de ânimo. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Que Deus recompense a vocês em dobro e retribua tudo aquilo que vocês, durante esses mais de 10 anos, têm assim feito por mim e orando por mim. Glórias a Deus. Deixa eu beber mais um pouquinho de água, irmão. Eu tenho que resistir até o final. Me ajuda, Jesus. Sozinho eu não vou conseguir. E o Senhor sabe muito bem o que eu estou sentindo. Me ajuda, Deus. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Espírito Santo. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia deste homem, desta mulher. Que mesmo estando debilitado, tem se esforçado pela tua obra. Meus irmãos, o meu objetivo nas redes sociais e mídias sociais é falar de Jesus. Rede social para mim e mídia social é curtir a salvação de uma alma, comentar a volta de Jesus, compartilhar a Bíblia Sagrada e cutucar o inferno para o inferno recuar e a igreja avançar. Vamos dar aqui início aos louvores, porque todas as apresentações eu já fiz aqui. Então nós vamos cantar aqui uns 2 louvor da harpa. Glórias a Deus. Senti de Deus de cantar hoje só louvor da harpa. Glórias a Deus. E serei breve aqui hoje, irmão. Não vou me estender muito, mas eu vou entregar tudinho aqui hoje, irmão, que Deus está colocando no meu coração. Pode ter certeza que eu vou falar, Esse é o propósito das lives. É falar o que Jesus quer e o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Glórias a Deus. Vamos então a um louvor da harpa cristã. Glórias a Deus, glórias a Jesus, porque Deus ele é fiel. Só virar um pouquinho aqui para pegar o violão direitinho ali na gravação. Porque tudo aqui é gravado, irmão, tudo aqui é registrado. Entendeu? Entenda uma coisa, se você quiser reouvir depois essa gravação,
você pode entrar lá no meu canal no YouTube, porque é sem edição, eu não tiro nada. Tudo que eu falo aqui, eu falo com a consciência tranquila, glórias a Deus. E daqui a pouquinho vai estar lá no meu canal no YouTube, glórias a Deus. Fique ligado, porque o que você perder aqui, você não vai perder. Você vai lá no meu canal no YouTube, que tem o nome Gelson Bezerra Oficial, e você vai reouvir e rever todo o enredo, tudo o que aconteceu aqui, em nome de Jesus. Graças a Deus, irmão, que eu sirvo a Jesus de coração, não por interesse. Porque se fosse por interesse, eu já teria desistido há muito tempo. Mas como eu sirvo com o coração aberto e sabendo que é ingratidão por aquilo que Ele fez por mim, entenda uma coisa, faça as coisas não esperando do homem, mas esperando de Deus. Porque o que Ele fez por nós, irmão, ninguém no mundo poderia fazer, que é salvar nossas almas da condenação do inferno. Então sempre eu vou pensar assim: trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero a cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, achará também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai nas redes sociais e mídias sociais. Meu desejo é evangelizar, falar de Jesus aqui e lá, para que a vinha se encha. Vamos lá! Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Sim, na vinha do Senhor. Sim, na vinha do Senhor.
É isso, irmão, que temos que fazer. É isso, irmã, que temos que fazer. É se ocupar com as coisas de Deus. Não perca tempo. Saia de perto dessas pessoas que só sabem reclamar, criticar. Eu não sei até onde essas pessoas querem ir com isso. Eu não sei até onde. Porque são pessoas que não se firmam e não deixam você se firmar. Então, a Bíblia ela diz assim, ó, que as más conversações corrompem os bons costumes. Se você tem um bom costume, cola perto de pessoas que têm um mau costume, você não vai andar. Entendeu? Por isso, olhe para Deus através de Jesus e deixe o Espírito Santo te envolver. Deixe o Espírito Santo te guiar, deixe o Espírito Santo te moldar. E fique firme nas promessas do Senhor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Na dispensação do teu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme nas promessas de Jesus. Vamos lá! Firme nas promessas de não falhar. Quando em tempestade vem me assolar, pelo verbo vivo hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Jesus, ó Cristo, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre veja assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade de Jesus, sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme nas promessas de Jesus. Vamos lá! Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado na sua cruz, cada dia alegre na sua luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus. Glórias a Deus. Devemos ficar firme, irmão, independente de qualquer situação. A Bíblia fala que tudo está no controle da mão de Deus e nada acontece sem a permissão dele. Pare de colocar a culpa nos outros acerca das coisas que já é circunstância de acontecer. Nada acontece sem a permissão de Deus.
Glórias a Deus, porque Deus, Ele é fiel. Tem coisa, irmão, que Deus, Ele está nos moldando, e às vezes você não percebe o moldar de Deus. Deus está te moldando, quer ver? Eu vou cantar um louvor aqui, glórias a Deus. Não sei se eu vou conseguir cantar ele, que eu ainda estou ensaiando ele ainda, para cantar com Eliseu. É Eliseu, Rafael, o nome daquele obreiro lá da igreja? Que eu vi ele cantando, que eu vi ele cantando lá na igreja matriz, e eu gostei de ver ele cantando esse louvor. E eu vou chamar ele para cantar comigo qualquer dia desse. Glórias a Deus. Cantar esse louvor aí, ó. A gente não entende, mas Deus está fazendo a obra, irmão. Deixa Deus fazer a obra em sua vida. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que deveria ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande, eu sou falha, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso aqui estou. E se não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que tem Ele me deu. Não sei o que Ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que deveria ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande, eu sou falha, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso aqui estou. E se não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que tem Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso aqui estou. Nas redes sociais e mídias sociais aqui, eu jamais saberei, porque me escolheu. E o que eu estou ainda aqui evangelizando, falando de Deus. Todo mundo comigo nas redes sociais e mídias sociais, porque Deus te escolheu, meu irmão. Vamos lá adorar sim. Eu só quero adorar, por isso aqui estou. E se não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que tem Ele me deu. Tudo que tem Ele me deu.
Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, eu vou cantar mais um louvor, mas não vou cantar não, vou ficar só nesse daí mesmo. Não, só mais umzinho só mais um louvor, mas eu vou cantar o louvor que eu canto em eventos. Apesar que eu estou aqui, só Jesus, meu irmão, só Jesus sabe como é que eu estou aqui hoje. Ora por mim aí, porque eu preciso muito das vossas orações e eu estou fazendo essa live hoje só pela misericórdia. Pensamos em voltar atrás, é preciso pedir ajuda para poder continuar. Clamamos o nome de Jesus e clamamos o nome de Jesus e clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Canta comigo assim, vem. Há momentos que na vida pensamos em voltar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Meu irmão, minha irmã, todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo, pense agora comigo. Imagine se hoje fosse o teu encontro com Deus. O que tu tem preparado e para quem será? Saiba de uma coisa, Jesus te ama e Deus também. Jesus, Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda, Ele nos ajuda a carregar a cruz. Medita assim comigo, vem. Desse jeitinho assim, ó, medita assim. É pelo nome e o sangue de Jesus que tu vais receber tua vitória. É no nome e no sangue de Cristo vertido ali na cruz. É pelo nome e o sangue de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos a esse nome que é o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome, só o nome de Jesus. E clamamos o nome
a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos entrar na mensagem da palavra de Deus. Já está no horário bom poder entrar na mensagem. E vamos fazer o que Deus quer aqui hoje. Tirar o óculos, deixa eu me ajeitar aqui. Deixa eu ver como é que tá os quadros. O ângulo tá ok. E produção, preste atenção aí. Ai, meu Deus. Deixa eu tirar o óculos. Tirar a touca. E me ajude em oração aí, irmão. Eu preciso muito das vossas orações. Porque a Bíblia fala o quê? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Glórias a Deus. Vou beber um pouquinho de água. Porque só Deus sabe, irmão, como é que eu estou aqui hoje. Só Deus sabe como é que está o meu coração, meu corpo, a minha vida aqui hoje. Não era nem para mim estar fazendo essa live aqui hoje pelo estado em que eu estou. Por isso eu necessito muito de vossas orações. Glórias a Deus. Deixa eu beber um pouquinho de água. Tenho procurado, irmãos. Fazer a minha parte. Só Deus sabe, irmão, como eu estou aqui hoje. Glórias a Deus. Nós vamos para a mensagem da palavra de Deus. Para a mensagem da palavra de Deus. Entendeu, meus irmãos? Entendeu, meus irmãos? Ore por mim. Ore por mim, porque eu necessito mesmo muito das vossas orações. E se eu fosse olhar para a minha capacidade física, eu já teria desistido de tudo. Só que eu não estou aqui nesse mundo para fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus. Eu necessito muito das vossas orações. O que é a nossa vida, irmão? Explica para mim o que é a nossa vida. Abra sua Bíblia, hein? Abra sua Bíblia. Que nós vamos entrar na mensagem da palavra de Deus. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Foi para isso que o Senhor me preparou, irmão. Foi para isso. Glórias a Deus. Um minutinho só de silêncio. Hoje eu estou emocionado, irmão. Estou emocionado hoje. Vamos lá então. Meus irmãos, minhas irmãs, todos os telespectadores, a vida de um homem de Deus não é fácil, irmão. Nem todo mundo compreende a vida de um homem de Deus que leva o Evangelho com sinceridade. Vamos ao que nos interessa. Vamos à mensagem da palavra de Deus. Livro de Isaías, capítulo 40. Livro de Isaías, capítulo 40, do versículo 9 ao 11.
que diz assim a palavra do Senhor: Tu, anunciador de boas novas, a Sião sobe ao monte alto. Tu, anunciador de boas novas, a Jerusalém levanta a voz fortemente. Levanta, não temas, e dizei às cidades de Judá: Eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como o forte, e o seu braço dominará. E eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante de sua face. Como pastor apacenta o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, e as amamentará, ele as guiará mansamente. Meus irmãos, minhas irmãs, e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse dia de hoje. O meu compromisso vai ser e continuará com Deus, Jesus e o Espírito Santo, e com sua santa palavra. Quem quiser andar por caminho errado, que ande. Quem quiser distorcer as escrituras, que distorça. Eu só sei de uma coisa: eu vou fazer a minha parte. Independente que venham aceitar ou não, eu não estou pouco me preocupando com isso. A minha preocupação é ainda em vida, nesta vida, fazer o que Deus quer. E depois ir embora para a eternidade. Porque as redes sociais e mídias sociais, para mim, é terreno para falar de Jesus, anunciar as boas novas de salvação. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e depois no final você perder a sua alma? Adiantou alguma coisa? Nas redes sociais eu entendo o seguinte termo, assim: curtir a salvação de uma alma, comentar Jesus nas Escrituras e compartilhar a Bíblia Sagrada e cutucar o inferno no inferno recuar. Vamos lá então, no nosso entendimento, de acordo com as Escrituras. Irmãos, deixa eu só contar um pequeno testemunho, rápido, coisa rápida, não vou demorar. Quando eu comecei no Evangelho, glórias a Deus, nós, ali naquele período de 1996 para 97, conhecemos os pregadores que assim anunciavam, assim divulgando seus trabalhos, porque eles sobreviviam com seus trabalhos, que era aquela antiga fita cassete e VHS. Glórias a Deus. E eu entrei também nesse meio também. Nesse período, nessa época, eu também cheguei a lançar a fita cassete e o VHS. Eu vou te apresentar aqui agora, aqui, ó. Fita cassete da época em que eu cheguei a lançar, ó. Fita cassete mesmo, ó. Aqui, da época. Eu também caminhei junto com esses pregadores. Glórias a Deus. Eu caminhei junto com isso. Conheço a história deles assim como eu tenho a minha história. Aqui, ó. VHS. Tá vendo? Ó. Preguei em diversos lugares, irmão. Não tem necessidade de mentir. Vou mentir pra quê? Condenar minha alma pro inferno? Ó. Antigo VHS, ó. Tá vendo? Aí o que aconteceu? A tecnologia avançou. Aí a tecnologia avançou, partimos para o aparelho de MD, que foi isso aqui, ó.
o antigo MD, que se chama o tal do mini disco. Aí eu também parti para cá junto com os pregadores que também partiram. Aí partimos pro mini CD. A gente foi acompanhando a tecnologia, tá vendo aqui, ó. Ela tá fechadinha, eu não vou abrir isso aqui não, porque tá fechadinho. Aqui, ó. Pra você ver que eu tenho uma história, eu não comecei agora. Aqui, ó. Tudo pregação minha, ó. Esse marreta assim pra você ver, ó. Tá vendo aí? Ó. Eu tenho uma história. Ó. Olha os mini discos aqui, ó. Isso aqui não é enfeite não, isso aqui é real, isso aqui funciona. Se botar num aparelho de... isso aqui funciona. Aí a tecnologia avançou mais um pouco, aí veio o CD e DVD, irmão, fui acompanhando junto. Meu Deus do céu. Aí aquilo lá ficou para trás, ficou ultrapassado, aí veio o CD. Ó. CD. Ó. CD. Tô contando a minha pequena história. Porque eu tenho uma história, eu não comecei agora, não caí de paraquedas em lugar nenhum. Os DVD. Tive que acompanhar a tecnologia tudo junto. Aqui, ó. Pra você ver aí, eu não tô brincando, ó. Longe de mim tal coisa, irmão, ficar falando mentira. Aqui da época do período das rádios, ó. Tá vendo aí? Aí eu fui acompanhando. Aí foi nesse meio inteirinho que eu me cadastrei, que eu me inscrevi na Faculdade Teológica Paulo Levi Macalão, Seminário Teológico. Aqui, ó, sou formado pelo Seminário Teológico Paulo Levi Macalão. Quer dizer, deixa eu vou aqui. Aceitei Jesus em 1996. Me batizei pelas águas batismais em 1997. Em 1998, o Senhor me batizou com o Espírito Santo, onde nós entramos nesse negócio que eu acabei de mostrar. Fita cassete, VHS, mini disco, mini CDzinho. Aí depois veio CD e DVD. Aí veio 1999, me inscrevi na Academia Teológica Paulo Levi Macalão. Olha aí, Paulo Levi Macalão. Fiz uma extensão em Madureira. UIB. Extensão no UIB, em Madureira. Entendeu? Aí eu fiz alguns cursos, me formei, comecei a estudar. Mas o que eu mais me apeguei, irmão, e estou pegado até o dia de hoje, é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Quando a Bíblia diz assim, ó, e tu, anunciador de boas novas, a Sião, sobe ao monte alto, e tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta sua voz fortemente, e levanta e não tema, e dizei cidade de Judá, eis aqui está o vosso Deus. O nosso Deus, meus irmãos e minhas irmãs, Ele está em nosso meio. Deixa eu beber uma água, que o santo aqui é de barro. Meus irmãos e minhas irmãs, entenda uma coisa. Cada um de nós temos um chamado. E temos que cumprir esse chamado de Deus. Pregar, cantar, tocar um instrumento, orar e fazer a obra do Senhor. Deus, Ele conta com você. Deus, Ele conta com você. E Deus, Ele conta comigo. Ninguém está em vão, meus irmãos e minhas irmãs. Imagine, meus irmãos, minhas irmãs, se todos os cristãos se despertassem para fazer o que nós estamos fazendo nas redes sociais e mídias sociais. Estaremos ganhando o mundo inteiro já. E isso aqui é profissão, isso que nós estamos fazendo aqui, ó. Ó, vou mostrar isso aqui também, o certificado. Operador de telemarketing. Isso aqui é profissão. Só que tem os ignorantes que ficam pregando contra, falando mal. Nem fazem, querem atrapalhar a gente que está fazendo. Não contribui com o reino. Entenda uma coisa, meus irmãos. Entenda uma coisa, meus irmãos.
enquanto Deus me der saúde física e saúde espiritual, eu vou estar por aqui fazendo a obra de Deus. Ou aqui, ou na igreja, ou na rua, ou na estação de trem, em todo lugar. O que nós não podemos é desistir. Nunca. Desistir nunca. Perseverar até o fim. Aí Deus aqui, entenda muito bem, raciocine comigo. Glórias a Deus. Eu sei que os dias são maus, os dias são difíceis, mas temos que raciocinar. Porque Jesus está voltando para buscar o seu povo. O seu especial, zelou-se de pós-sopro. Aí ele diz: e tu, anunciador de boas novas, a Sião, sobe a um monte alto, e tu, anunciador de boas novas, a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente, e levanta e não tema, e dizei às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. O nosso Deus está aqui, irmão. Está aqui no meu lar, está aí no teu lar, está aí no teu ambiente de trabalho, em todo lugar. Está aí na condução. Eu não sei como que está chegando até você essa transmissão através das redes sociais e mídias sociais, mas tenha plena certeza e convicção, Deus está operando aqui e aí. Só que tem um porém. Devemos saber se realmente ainda estamos na verdade ou se estamos na mentira. Hoje estamos vivendo uns dias tão difíceis, irmão, onde as pessoas têm prazer em distorcer as escrituras. Fala que nem tudo é o que está escrito, que Deus só quer o coração, que hoje estamos em outros tempos. Veja agora o que está acontecendo. A distorção das escrituras. Enquanto que a Bíblia diz que não vai ser removido um tio, uma vírgula, um J, mas toda a palavra de Deus vai se cumprir. Irmão, entenda uma coisa. Eu preguei esses dias agora, um tempo atrás, e mostrei a verdade. Tudo aquilo que foi criado fora das Escrituras vai trazer condenação ao fogo do inferno. Se Deus proibiu a anjos a não trazer novos evangelhos e mandou a gente vigiar com a doutrina do inferno, porque está escrito em Timóteo: vigiai e orai, porque nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Aí se você vai para o Apocalipse, lá no Apocalipse você vai encontrar doutrinas pervertidas dos nicolaítas, doutrina de Jezabel, doutrina da sinagoga de Satanás, entre outras doutrinas pervertidas que não tem nada a ver com o Evangelho de Deus. Entendemos, irmãos? Aí o versículo adiante diz: eis que o Senhor Jeová virá como o forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante de sua face. O que ele quer dizer com isso? Que ele vai pagar a cada um conforme as suas obras. Se você estiver indo em curso contrário à palavra de Deus, eu não quero estar na sua pele. Porque você vai prestar conta a Deus de todos os seus atos, pensamentos e palavras. Todos nós, um dia, estaremos diante de Deus para prestar conta de tudo. Mas quando eu olho aqui a Bíblia Sagrada, olha só o que a Bíblia diz. Versículo 11. Como o pastor apacenta o seu rebanho, entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. E que amamentam, ele os guiará
mansamente. Então não tem como ter erro, meu irmão e minha irmã. Entendeu, meu irmão? Não tem como ter erro. Se você for para a Bíblia, você pode esmiuçar as escrituras. No livro de Gênesis, versículo 49, quer dizer, capítulo 49, versículo 24, diz o pastor de Israel. No livro de Jeremias 3,15 diz: e vos darei pastores com ciência e inteligência. No livro de Jeremias 23, do 1 ao 4, ele diz: levantarei pastores. Então está tudo dentro de uma conexão só. Não houve mudança e nem alteração divina para aquilo que ele intentou fazer. Aí no livro de Isaías 40, do versículo 9 a 11, onde nós lemos hoje, que é a mensagem de hoje, glórias a Deus, o bom pastor apacenta o seu rebanho. Não tenha dúvida, irmão. Não tenha dúvida, irmão. Tudo aquilo que está fora das Escrituras não conduzirá o ser humano ao reino dos céus, mas o conduzirá ao inferno. Já estou terminando, irmão. Estou terminando. Isso já no Antigo Testamento eu estou te falando. Mas se você for para o Novo Testamento, no livro de João, capítulo 10, versículo 11, diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Isso referindo-se diretamente a Cristo. Mas no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 7, versículo 17, versículo 24, diz assim, ó: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 13, entre os versículos ali, diz: o que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Aí em 1 Pedro, capítulo 5, do 1 ao 4, diz: pastoreiem os rebanhos de Deus. Em Tito, capítulo 1, do versículo 5 ao 9, diz assim: nomeais anciões em cada cidade para a obra de Deus. Tudo em torno de um único pensamento: fazer a vontade de Deus. Meus irmãos e irmãs, essa é a palavra que Deus colocou hoje em nossos corações. Que o Espírito Santo possa falar mais forte ao teu, ao meu e aos nossos corações. Entenda uma coisa: procure saber a verdade enquanto é tempo. E que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos nossos corações. Vamos orar agora para o final. Glórias a Deus, porque Deus, Ele é fiel. Glórias a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Que não seja feita a minha vontade, mas a Tua, Deus. Eu entrego cada vida nas Tuas mãos. Abençoa cada dia com as ricas bênçãos dos céus. Guia este povo na Tua verdade. E que eles possam se despertar a cada dia, porque o arrebatamento da igreja está perto, meu Senhor. Isso que eu já te peço aqui hoje, já te agradeço. Em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. E até a próxima oportunidade, se Deus quiser.